O Internacional segue a sua preparação para enfrentar o Galo Mineiro no dia 12 de junho pelo Campeonato Brasileiro. Novidades foram apresentadas nas imagens divulgadas no CT Parque Gigante. Primeiro, um jovem de 17 anos que está treinando com o Roger Machado e pode, no futuro, ganhar a oportunidade, assim como o Raikkonen ganhou na equipe de cima. Ricardo Matias voltou a treinar e o jogador está praticamente confirmado para atuar contra a equipe do Atlético Mineiro, muito provavelmente, inclusive, sendo titular. A gente atualiza o mercado de transferências. A preferência que Elian Irala dá para negociar com o Internacional em relação a outros clubes que também desejam o jogador. A gente fala também sobre a proposta que veio de um grande clube europeu por Vitão e que acabou sendo recusada. E a declaração do goleiro Alisson, da seleção brasileira, que alimentou a esperança do torcedor colorado de ver ele com a camisa do time. Esse é o Diário do Inter KTO deste sábado, 7 de junho de 2025. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui numa dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo deste sábado. A gente começa falando sobre o treinamento no CT Parque Gigante, que avança o Inter na preparação para enfrentar o Galo Mineiro nesta quinta-feira, dia 12 de junho, pelo Campeonato Brasileiro, tá? Para essa partida, alguns retornos vão acontecer. A gente já falou aqui sobre o Carboneiro, sobre o Valência, por exemplo, jogadores que devem estar à disposição. Mas as imagens divulgadas pelo Inter neste sábado trazem outras novidades para este confronto, tá? A primeira novidade é Ricardo Matias. O atacante de novo trabalhou normalmente no CT Parque Gigante e deve começar como titular, tá? Esta é a tendência. Ele está recuperado do desconforto muscular que ele teve na partida contra o Sport Recife e na lesão do Borré deve começar jogando. Uma outra novidade do treinamento foi o meia Gabriel Vinícius. O Gabriel Vinícius tem 17 anos de idade e esteve presente no treinamento com o técnico Roger Machado. Aliás, ele está presente em alguns treinamentos da última semana com o técnico Roger Machado. Ele tem 17 anos, ele é titular do time sub-17 do Internacional, mas jogou 2 partidas pelo time sub-20, porque vinha se destacando no elenco sub-17. Ele é nascido em 2008 e pode ganhar uma oportunidade com o Roger, nessa ausência de jogadores do lado do campo, jogadores de meio campo. O Gabriel Vinícius pode ganhar uma oportunidade, sim, e é um jogador que vem trabalhando pelo menos sob os olhos do técnico Roger Machado. Estes os principais destaques do treinamento neste sábado, tá? Falei sobre Ricardo Matias ser titular, isto impacta diretamente em Ener Valência, que está ainda com a seleção do Equador. Eu gravei um vídeo na tarde deste sábado falando sobre um choque de realidade que Ener Valência deverá ter ao retornar ao Inter, pelo fato dele não ser titular. Muito provavelmente nessa partida contra o Galo Mineiro a titularidade será do Ricardo Matias, o que coloca o Ener Valência na terceira posição da hierarquia entre os atacantes. Eu falo sobre isso no vídeo que eu gravei na tarde desse sábado, é só conferir aqui no canal, tá? Mas, avançando da parte dos treinamentos, vamos falar um pouquinho sobre o mercado de transferências, mas o primeiro assunto ele nem é relacionado à janela agora da metade do ano, tá? E algo bem mais pra frente, que é o sonho que todo torcedor colorado tem e que o próprio Inter tem e alimenta de ver Alisson, o goleiro Alisson, 2 Copas do Mundo, aliás, 3 Copas do Mundo, 2 Copas do Mundo com a camisa da seleção brasileira, vai para a terceira Copa do Mundo agora, de voltar para o Internacional. Um grande sonho que desperta todo mundo pela identificação que o Alisson tem com o Internacional. E este sonho foi alimentado pelo Alisson em uma entrevista coletiva que foi concedida na sede da CBF na tarde desse sábado. O Eduardo Gabardo, repórter da Rádio Gaúcha de Porto Alegre, questionou ao Alisson sobre o seu planejamento para o futuro da carreira. O que ele imagina, por exemplo, uma possibilidade de retorno para o futebol brasileiro. O Alisson primeiro disse que enxerga com dificuldade o futuro, porque ele não é um cara que se planeja tão a longo prazo, mas que ele conversa com muitos amigos que voltaram para o futebol brasileiro e que esse é um desejo dele, em especial voltar ao Internacional. Foi o Alisson quem alimentou essa expectativa, é o Alisson que admitiu que possui
esse desejo de voltar ao Internacional, mas eu preciso avisar que isso só deve acontecer bem mais lá pra frente. O Alisson tem contrato com o Liverpool até o final da temporada de 2027, ou seja, até a metade de 2027. Até lá, é muito difícil que ele faça algum tipo de movimento pensando em saída do Liverpool. Ele é um cara que foi campeão inglês nessa temporada, muito requisitado por lá, um cara que tá com um tanque cheio, com gasolina para queimar no futebol europeu, mas, por exemplo, a gente vai ter na metade do ano de 2027 um término de contrato, onde ele, claro, pode renovar o contrato com o Liverpool, mas ele pode também pensar o futuro da sua carreira. Ele pode pensar a ideia e a oportunidade de voltar para o futebol brasileiro. Metade de 2027, a gente pode ficar com isso na cabeça que vai ser um momento importante de decisão do Alisson em que ele mesmo alimenta o desejo e a possibilidade de retornar ao Internacional. Entrando de fato no mercado de transferências, eu quero falar sobre Vitão, porque a gente fala muito sobre a possibilidade de venda do Vitão na metade dessa temporada, e o Inter recebeu uma proposta de um grande clube europeu pelo jogador nesses últimos dias, tá? O Porto, de Portugal, apresentou uma proposta, só que foi uma proposta bem abaixo daquilo que o Inter quer arrecadar. 7 milhões de euros foram oferecidos pelo clube português para o Internacional pelo Vitão, dos quais o Inter tem direito a apenas 80%, porque é o que possui do passe do atleta, tá? É bem abaixo do que o Inter quer. O Inter espera valores na casa de 15 de euros para vender o Vitão. O 7 é menos da metade. No mínimo 10 é o que o Inter espera pelo Vitão. E existe uma chance do Inter vender o Vitão no meio do ano, desde que as propostas elas sejam um pouco mais rentáveis, as propostas elas sejam um pouco mais atrativas. O Inter tem um certo acordo com o Vitão que quer ser vendido para a Europa, quer jogar no futebol europeu, que cara, as propostas elas precisam vir minimamente satisfatórias para o clube. E convenhamos, 7 milhões de euros oferecidos pelo Porto não chega a ser satisfatório pelo jogador. Uma última sobre Elian Irala. A gente sabe que o Inter está procurando volantes e que o cara da lista deste momento é Elian Irala, volante argentino de 20 anos de idade, que joga pelo São Lourenço e que está na mira do Internacional. O São Lourenço pede algo em torno de 3,8 milhões de dólares pelo jogador, tá? Não é uma quantia absurda, o Inter tem condições de fazer um investimento como esse, claro que não é um investimento simples, mas o Inter tem algumas condições de fazer este investimento. O grande ponto é que o Elian Irala e o staff do jogador, que é o mesmo empresário do Bernabéi, por exemplo, eles estão deixando vazar que a preferência do Irala é por negociar com o Internacional e que existem 2 clubes interessados no jogador. Um deles é o Fortaleza, que teria demonstrado interesse no Elian Irala e estaria a ponto de fazer uma proposta para o São Lourenço. O segundo é o Cincinnati, da Major League Soccer, outro clube que estaria disposto a fazer uma proposta pelo Elian Irala. Mas de todos, ele está dando uma preferência ao Internacional porque é o clube que ele preferiria jogar. É claro que para isso precisa antes entrar em um acordo com o próprio São Lourenço, que tem um jogador como uma joia e até por isso não facilitaria tanto assim o negócio. Mas o valor ele está na mesa, basicamente, 3,8 milhões de dólares. Cabe ao Inter chegar ou não neste valor para poder avançar nas conversas pelo Elian Irala, que é o alvo do momento do Internacional na janela de transferências no que diz respeito à busca por um volante, tá? Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Vou passar aqui algumas odds desse sábado, porque a gente tem jogos, desse domingo, aliás, a gente tem jogos primeiro de Série B, Goiás e Volta Redonda, Atlético Paranaense e Atlético Goianiense, Remo e Operário, mas tem também eliminatórias da Europa a partir de segunda-feira, Cazaquistão e Macedônia do Norte, Bélgica e País de Gales, jogos para você apostar lá na KTO, tá? Jogue com responsabilidade, um site para você se divertir, proibido para menores de 18 anos, porque apostas podem fazer com que você perca dinheiro. Deixa o teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!